Você falou, a gente já falou de uma palavra aqui que é maravilhosa, que é protagonista, né? Que eu acho que ela traz muito da essência do brasileiro, né? Esse humor, com ao mesmo tempo algo que é muito sério, né? Nos últimos levantamentos da Ancine, Agência Nacional do Cinema, né, de 2018 a 22, 5% só dos diretores e dos roteiristas principais são negros, né? 6,7% são pardos. Então, eu queria que você falasse disso também, desse protagonismo na frente da câmera, atrás da câmera, como o Silvio, né, que trouxe tudo isso, e ao mesmo tempo do público, porque se esse filme foi tão bem assim na primeira semana, significa que o público do Brasil, que é metade negro, quer também ser protagonista na hora de escolher um filme, né? Essa palavra surgiu numa piada que eu estava fazendo, falando, eu quero protagonizar algum trabalho, né? E por encontrar referências, né, no cinema norte-americano, se encontra em outros lugares, né, as pessoas negras protagonizando algum trabalho, né, não necessariamente desenvolvendo um trabalho específico que precisa ser um negro fazendo, mas a gente encontra um cara fazendo, sei lá, um piloto de avião, um médico, um engenheiro, né, fazendo quase fazendo um 007, olha, tem coisa ainda para resolver nesse lugar. Quase fazendo 007. Então, você encontra isso em abrangência. O nosso país, onde as pessoas se declaram pardas e negras, né, em sua maioria, a gente não tem muito isso. E isso se deve a uma estrutura gigante, sistêmica, que é uma estrutura de um país que ainda guarda os seus resquícios da escravidão. Foi o país que demorou, foi o país que teve o maior número de escravizados, que violentou em outras maneiras, e então se perpetua isso de alguma forma. E como é que a gente reverte isso? A gente precisa da arte, precisa contar essas histórias aonde as pessoas que são negras são necessárias para contar a construção dessa nação. A construção dessa nação, o trabalho, né, para construir essa nação, ele passou pela questão da escravidão. E quem eram os escravizados? Eram índios ou os negros, ou os pretos, né, de uma certa forma. Então, há uma necessidade de se narrar ainda muitas histórias onde a gente tenha o protagonismo em evidência. Mas é importante também, eu fiz o Pai da Rita, né, e o Pai da Rita, não, perdão, o Correndo Atrás, e o Correndo Atrás foi o único filme em que a gente teve na mesa de negociação um negro debatendo as questões financeiras para poder viabilizar o filme, que foi o Hélio de la Penha. Entendeu? Então a gente conseguiu ali, era o Jefferson que estava fazendo o filme, o Hélio que estava fazendo a negociação, era um livro de um autor negro. Então havia uma necessidade da gente montar uma estrutura. A gente teve o nosso diretor de fotografia negro, então a gente começou a ter uma ideia da possibilidade da gente fazer um movimento diferente, porque a gente chegou num lugar onde é muito difícil, que é a mesa de negociação. Sim. Né? Fazer o filme, a gente tem muita gente fazendo, tem várias diretoras maravilhosas, a gente já conseguiu furar minimamente esse bloqueio, esses 6%, né? Que não é nada, não é nada dentro da estrutura do nosso país. Mas na mesa de negociação e contar essas histórias, do nosso ponto de vista, também é importante. Porque às vezes a gente conta, tem uma coisa que é uma estrutura ruim, a história é sempre contada do lado de quem pensa ter vencido a guerra. E aí não é o nosso lado, o lado de quem está do outro lado, né? Então, durante muitos anos, né, no meu período jovem, eu achava que Machado de Assis não fosse preto. E aí, quando eu fui convidado para fazer uma correção num comercial, onde todo mundo falou, caramba, não, Machado de Assis tem que ser um negro, não pode ser o branco fazendo. Aí me chamaram para pedir desculpas, para falar, olha, a empresa tal errou. Machado de Assis
é negro e para isso nós teremos um ator negro fazendo, então a propaganda vai ser refeita. Então, nesse lugar você olha e fala, cara, quantas outras pessoas foram invisibilizadas, apagadas, esquecidas e deixaram de ser homenageadas nesse caminho de construção da história do Brasil, da construção do nosso país. Então, é preciso que a gente tenha ainda esse protagonismo acontecendo, porque eu gostaria de verdade de estar aqui fazendo pessoas. Eu queria fazer, sei lá, precisamos de um médico, Ailton Graça, que não determine, né, que aquele personagem seja escolhido pela cor da pele, mas pela qualidade que aquele artista pode empregar na construção do personagem.